Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater as questões mais relevantes do dia a dia dos municípios gaúchos. O assunto hoje é o pioneirismo e a inovação no setor hoteleiro do estado. E aqui comigo, hoje está Samuel da Silveira, diretor do Vila Aventura Eco Resort. Boa tarde, Samuel. Agradeço a tua vinda aqui. Eu sei que acompanho o Vila Aventura desde que nasceu e é um case, né? Que muitas pessoas não conhecem, apesar de ser aqui no estado, mas hoje vão ter a oportunidade de saber tudo que já enfrentou, como é que nasceu, os desafios e principalmente o que vai ser o futuro dele, que né, as páginas estão sendo viradas e o melhor ainda está por vir. Boa tarde. Como é que nasceu tudo, Samuel? Boa tarde, Márcio Mâncio. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no Multicidades. Uma alegria estar com você aqui. Muito obrigado. Bom, o Vila Aventura tem 21 anos de idade já, né? Atingiu a maioridade esse ano, né, no dia 8 de maio. E a ideia dele surgiu, Márcio, do momento em que eu morei em São Paulo, na minha atividade anterior. Eu tive essa oportunidade, por 6 anos, de conhecer muitos hotéis na periferia de São Paulo. Eu vim do mercado financeiro, onde fui executivo de banco, tive uma empresa de refeições convênio, e na época se usava muito para treinamentos ou para relacionamentos com os nossos clientes, hotéis que têm características assim, que estão junto à natureza, que tu possa levar as pessoas para fazer algum tipo de imersão, enfim. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente era levado para Santa Catarina, ou era levado para São Paulo. Lá de São Paulo usam muitos hotéis que ficam próximos da capital. E aí, quando eu saí da segunda atividade, que seria a atividade de refeições convênio, eu tinha essa propriedade lá em Viamão, que eu adquiri para meus pais morarem lá, era um sítio de lazer, e perdemos a finalidade de uso familiar pelo falecimento dos dois. Eu decidi, então, transformar aquele sítio num hotel. Foi assim que surgiu a ideia. E, inicialmente, ele tinha um foco de atender a parte corporativa, eventos de imersão. Colocamos lá equipamentos de treinamentos experienciais. Então, empresas vinham para treinar seus executivos ali. E, ao longo do tempo, então, ele veio migrando também para um turismo mais familiar também. E se consolida, então, nos dois produtos, né? Como eventos e como turismo familiar. Perfeito. E o mais interessante é isso, começar do zero, né? Tu nunca tinha tido até então transformar um sítio no tamanho que é hoje o Vila Aventura e o quanto ele ainda está crescendo, né? Mas nesse momento, Samuel, o que aconteceu? Vocês começaram o trabalho, as empresas começaram a conhecer, as famílias hoje conseguem passar uma experiência maravilhosa, quer seja em datas especiais ou num fim de semana normal, né, num lugar maravilhoso. Eu costumava chamar de parecer a Ilha da Fantasia, né, quando tu passava naqueles portões. O Jurassic Park. Isso, o Jurassic Park também, né? Mas eis que veio a Copa do Mundo, né? Sim. E aí vocês tomaram protagonismo de seleções do mundo inteiro e do Brasil, praticamente quase todas, passarem um período lá. Isso foi uma baita experiência também, né? Foi. Essa decisão de participar da Copa, ela ocorreu por uma necessidade do Vila Aventura também. Nós tínhamos um hotel onde o acesso era uma estrada de chão. Nós tínhamos a precariedade da luz elétrica, né? Um sinal de telefonia móvel muito ruim, né? Porque estamos ali numa área rural, numa periferia da cidade de Viamão. Exato. E aí, quando veio a notícia de que o Brasil seria um país sede e o pessoal da FIFA começou a frequentar, então, os locais do Rio Grande do Sul para verem, prospectando hotéis e vendo condições de poder receber seleções em CTs, eu entendi que era a oportunidade da gente poder ganhar esses benefícios que nós não tínhamos lá. Exato. E, graças a Deus, a gente evoluiu com esse estudo que a FIFA foi desenvolvendo, a gente conhecendo um pouquinho do que era a necessidade. E aí eu coloquei na cabeça, cara, vai ser aqui um CT para alguma seleção. E recebemos a única seleção que ficou no Rio Grande do Sul, que é a seleção do Equador. E a curiosidade é que poderia ter sido a seleção de Portugal, né? Portugal pediu prioridade e desde que a gente acompanhasse o sorteio que aconteceu na Costa do Sauípe e que ele pudesse jogar mais próximo de Viamão, do Rio Grande do Sul, né? E aí
na primeira bolinha que saiu Manaus, e aí perdemos a oportunidade de ter Portugal. Então, a segunda opção era o Equador e ela veio para cá e realmente deu uma visibilidade para o hotel. Esses benefícios acabaram vindo, né, porque era uma exigência da FIFA, né, que pudesse ter tudo que era necessário de tecnologia para receber uma seleção em função da imprensa. Tivemos ali, nesse período da Copa, mais de 300 técnicos e comunicadores de diversos lugares do mundo acompanhando a seleção do Equador. E isso foi muito legal. A visibilidade que deu para o hotel e para a cidade de Viamão, isso na época foi medido pela Secretaria de Esportes do Estado e foi incrível o que aconteceu, porque até então Viamão era uma cidade dormitório, né? Não tinha uma referência assim, turística e passou a ter então com a Copa do Mundo. Muito legal. 2014 então deu essa visibilidade, eu tive a oportunidade de chegar lá. Depois disso, para quem não conhece, né, Itapuã pertence a Viamão, de onde minha família toda onde a minha família toda ainda está lá e eu tenho casa lá. E tem umas queijadinhas, né, que é um doce específico lá da região. E eu tive a oportunidade de levar quando a seleção brasileira estava lá, né? Então, na época, o técnico era o Dunga, o Neymar, etc. A turma, né, que estava lá fechado, era o hotel todo para concentração da seleção, então eles tiveram a oportunidade de conhecer, né, os produtos da região. E de lá para cá, várias outras seleções, o gramado padrão FIFA, literalmente, né? Eu brinco que a gente olha aquilo lá, não é nem grama, né? É um azevém, é uma... É uma horta? É uma horta, aquilo dá vontade da gente de usar, né? Mas a verdade é que estava tudo indo bem até que chegou a pandemia. E aí, cara, tu foi testado, já foi ao longo da vida, né? Na tua trajetória como executivo, né? Mas uma coisa é tu ser executivo de um banco, né? Ou dono de uma empresa num setor específico. Mas no teu foi atingido 100%, né? É fechar, era não saber o que ia ser o futuro, nem o prazo, e começou a maratona que o mundo inteiro viveu, mas cada um no seu setor sentiu de maneiras diferentes. Como é que foi superar a pandemia? Então, até aquele momento ali, o Vila ele tinha um viés muito mais corporativo, como eu falei, né? Muitos eventos. E as famílias que vinham para o Vila Aventura eram a partir dos eventos que as pessoas conheceram, experimentaram e voltavam com as famílias. Então, os primeiros meses foram aqueles protocolos que impediam de nós recebermos qualquer tipo de público. Então, ficamos fechados por 3, 4 meses. Depois, os protocolos foram flexibilizando com distanciamentos. Então, a gente tinha a possibilidade de receber um número pequeno de pessoas com distanciamento de mesas de 2 em 2 metros. E depois isso foi melhorando nessa condição. Mas nesse primeiro momento, eu acho até que a gente teve uma certa vantagem, porque a nossa área, hoje ela tem 70 hectares. O hotel ocupava inicialmente uma área de 10,5 hectares, com gramados extensos, né, com uma natureza exuberante. Então a gente conseguia administrar que as famílias viessem para o hotel e ficassem em locais distantes uma das outras aí. E assim foi a retomada. E não foi fácil, foi difícil, foram 8 meses complicados. A partir do final daquele ano de 2020 é que a gente passou a ter uma melhora na frequência do público. E o curioso é que a gente nasceu lá em 2003, tivemos muitos percalços, né? Como falei, de acesso, enfim, de outros, né? De Lava Jato e outras coisas mais que impactaram no desenvolvimento. 2019 estava a coisa evoluindo, eu disse, bom, agora vai. Veio a pandemia 2020 e teve toda essa situação. Agora, Mâncio, a gente saiu de uma situação difícil e toda vez que acontece isso, a gente sai mais fortalecido, né? A gente conseguiu desenvolver algumas coisas em termos de habilidade do nosso pessoal, de desenvolvimento deles, passamos a ser reconhecidos por algumas situações que o hotel até então ali, ele era olhado e observado pela natureza, né, pelo aspecto físico dele, não pelas pessoas. Eu digo que hoje o nosso colaborador, ele é conhecido pelo carinho, pela atenção, pela agilidade no atendimento. É assim que a gente... Bacana, e eu vou tomar a liberdade de acrescentar, porque convivo e acompanho, e o Vila Aventura para mim é uma referência no Rio Grande do Sul, e todos os clientes que eu já tive a oportunidade de encontrar lá, todos saem maravilhados pelo local, mas
principalmente pelo know-how, né? E know-how, para quem não está acostumado com o termo, é o conhecimento acumulado ao longo do tempo, porque vocês já tiveram falta de luz e um casamento acontecendo no gerador, os adaptadores das tomadas da seleção do Equador não encaixavam nas tomadas do Brasil e aí tem que resolver rápido, porque o pessoal precisa, né, da energia. E tudo que vocês foram absorvendo ao longo do tempo, quando o cara está lá, ele ganha de brinde, né? Porque vocês já sabem o que pode dar, se vai chover, se não vai chover, se dá para fazer uma dinâmica na piscina, ou se vai ser, né, o Lombas Racing, que é uma maravilha, né? Todas as atividades. Então, vocês conseguem fazer com que a pessoa consiga ter uma experiência espetacular. Mas eis que daí, depois da pandemia, fomos retomando, etc., e veio a enchente. Viamão está numa área onde vocês não foram atingidos diretamente, mas vocês serviram como base, né, e de apoio para toda a operação. Como é que foi fazer essa estrutura funcionar em apoio às enchentes? Márcio, eu vou partir para uma explicação disso, de uma pergunta que foi a maior quebra de paradigma que a gente teve durante a nossa instalação ou escolha de Viamão para desenvolver esse projeto. Por que Viamão? Era o que mais me perguntavam. Por que Viamão? E eu dizia, Viamão tem muitas vantagens que não são conhecidas. A gente é conhecido por uma cidade dormitório, que realmente é. Mas a gente tem a vantagem de estar muito colado a Porto Alegre. A gente tem a vantagem de ter um ar maravilhoso, né? Nós não temos poluição no nosso ar. Lá tem um líquen nas árvores de cor alaranjada, que ele só se manifesta, ele só sobrevive se não tiver poluição no ar. A gente tem uma água maravilhosa, tanto que tem indústrias de cervejeira lá. A gente tem outras indústrias que utilizam a nossa água, estão lá por isso. Mas Viamão demonstrou outras vantagens que não se conhecia também. Numa situação como essa de enchente, se percebeu que ela é a única cidade na região metropolitana que tem um nível de altitude que ela não foi atingida. Nós somos abençoados por Deus. A natureza lá ela é exuberante. A gente não percebe, mas quando a gente sai de Porto Alegre pela Bento Gonçalves, a gente vai subindo para Viamão, né? A partir da Lomba do Sabão ali. Vai subindo, subindo. Onde nós estamos, a gente está num nível de 120 metros do nível do mar. Né? O centro da cidade está até um pouquinho mais alto do que a gente ali. Lá nós temos um aeródromo que recebeu mais de 30 aeronaves, helicópteros e aviões. O próprio hotel recebeu muitos helicópteros que vieram de socorristas de diversos lugares do Brasil, até alguns de fora do Brasil. Então a gente conseguiu, durante esses 30 primeiros dias da enchente, que foi durante o mês de maio, estar com o hotel lotado recebendo socorristas. Socorristas que vieram, como falei, de aeronaves, que vieram para prestar socorro para resgate de animais, muitos veterinários de Santa Catarina, do Paraná, de outros lugares também, jornalistas que vieram de diversas partes do Brasil e que ocuparam o nosso hotel também, e muitos técnicos de diversas empresas, especialmente da CE Equatorial, que vieram para fazer recuperação da rede de energia elétrica. Então, o hotel lhe serviu muito nesse sentido, de ser apoio para os socorristas. Mas recebemos muitas famílias também, de Eldorado do Sul, das ilhas, né, de Canoas, que acabaram indo para lá para poder dar um primeiro passo, né, para restabelecer a sua vida. Bacana. Mas foi muito legal. Nós vamos continuar depois saindo de como é que foi toda essa jornada, que não foi poucos dias, né? Essa estrutura, e também voltar falando de Zona Azul, de futuro e tudo que ainda está por vir. Mas o Multicidades faz agora um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre o Vila Ventura Eco Resort. Fique conosco. Estamos de volta com Multicidades e hoje aqui no estúdio está o diretor do Vila Ventura Eco Resort, Samuel da Silveira. Samuel, a gente viu que toda essa estrutura do bloco anterior que vocês montaram, ela não foi um dia, 2 dias, foi um tempo grande. Como é que foi, como é que está agora? E depois me fala o que são os projetos que o Vila ainda está buscando. Ainda está sendo um momento de recuperação, né, de todos. Então, a gente teve também um impacto na retomada, do retorno dos socorristas, né, que acabaram voltando às suas bases, e na retomada dos eventos e das famílias conosco lá. Então, o primeiro mês de junho, ainda por falta do aeroporto, a gente recebe muitos eventos do Brasil inteiro, que vêm para lá.
de empresas de fora do Estado e empresas do Estado que trazem seus executivos para serem treinados, ou enfim, para reuniões e convenções lá no hotel. Então, o mês de junho ainda foi, na parte de eventos, um pouco prejudicado. As famílias estão retornando numa velocidade maior que os eventos. Já a partir de agora, desse final de semana, as férias escolares, né, estão ocupando o hotel. A gente está com um hotel com um alto índice de ocupação nessa segunda quinzena do mês de julho. E a partir de agosto, retomando os eventos. Ontem saiu uma notícia muito legal do aeroporto, né, já retomando parcialmente em outubro aí as operações, em dezembro a totalidade. Estamos ansiosos por isso, mas as empresas gaúchas voltaram já a ocupar o hotel, aquelas que não dependem tanto do aeroporto. E eu imagino a gente vai ter um segundo semestre aí bastante intenso, como foi o ano passado, o final do ano passado, que foi o nosso melhor ano desses 21 anos de Vila Aventura. Que bacana, cara, legal. Eu vejo que toda essa cadeia, né, o aeroporto, a 118 virou, né, a única saída do Rio Grande do Sul, o único corredor, né, para isso. Então as pessoas tiveram que conhecer Viamão de um jeito ou de outro. É verdade. E muitos talvez conheciam a Citarumã, né? A gente já teve aqui com a Estância das Oliveiras, que entrou no mapa também de Viamão, mas ainda pouca gente o utiliza aqui, né? É mais comum, como tu falou, um evento às vezes em São Paulo do que aqui ou na Serra Gaúcha. Então, Viamão literalmente entrou na rede dos eventos. E como que além dos eventos hoje o cara pode morar lá? Fala um pouco das zonas azuis, que eu mesmo não conhecia o termo. Como é que essa ideia nasceu e tu consegue às vezes olhar um campo e enxergar coisas que a maioria não enxerga, né? Que é uma característica do visionário e que hoje já não é mais uma visão, uma realidade. Como é que foi isso? Bom, Márcio, a gente foi conhecendo Viamão, prospectando Viamão. Nós temos 1.497 quilômetros quadrados de área, cabem quase 3 Porto Alegres lá dentro. A riqueza do nosso município é absurda. Em qualquer parte do mundo, o Parque Estadual do Itapuã seria o principal destino turístico, né? O Rio Guaíba seria o principal... Nós temos 105 quilômetros de orla ali em Viamão, muito mais que Porto Alegre, na orla de Porto Alegre. Nossa é maior. A qualidade do município, como eu falei, pela água, pelo ar, pela geografia, pela natureza que a gente tem lá, ela te coloca numa situação de ter um aproveitamento melhor disso. Então, as pessoas que vão ao hotel, principalmente médicos que vão lá, a gente faz muitos eventos do segmento médico, dizem, poxa, vocês poderiam fazer aqui cabanas ou algumas casas que a gente poderia ficar mais tempo, permanecer aqui, ser a nossa casa de sítio. Isso depois da Copa do Mundo, a gente pegou essa ideia e resolvemos trabalhar, então, o desenvolvimento de um condomínio que vai estar utilizando toda a infraestrutura do hotel. Perfeito. Free, ele não vai pagar por isso, né? Ele vai pagar só o que ele consumir dentro do hotel, mas ele vai ter toda uma oferta de esporte, de lazer, de recreação, de entretenimento dentro do hotel a serviço do condomínio também. Então hoje ele já está a primeira fase dele, 165 lotes, quase todo ele vendido, faltam poucas unidades, e aí surgiu a questão da Zona Azul. A Zona Azul, que é um trabalho desenvolvido por um americano que resolveu, então, pesquisar locais no mundo onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Começou pelo Japão, Grécia e diversos países na Europa, alguns na América Central. Ele não veio ao Rio Grande do Sul, poderia ter vindo em Veranópolis aqui, né? Que é um local que tem essa longevidade também. E ele percebeu, então, muitos itens que fazem com que as pessoas tenham essa qualidade de vida, pela alimentação, pela atividade física. Então, ele enumera 12 itens. Mas uns que impactaram mais na minha decisão de transformar o Vila Aventura numa área azul. A questão relacional, ter amigos, conviver com amigos, né, num ambiente sadio, num ambiente seguro, é um item fundamental. Um outro item é tu ter fé, né, acreditar em Deus. A gente está numa região que eu não sei falar muito bem disso ainda, vou aprender a falar mais. Mas dizem que a gente está no paralelo 30, onde é uma região muito energética, né? Então, por isso, alguns templos budistas, alguns caras que trabalham nessa questão mais holística também, se posicionam lá por uma questão de energia. Eu tenho que acreditar nisso porque muita gente fala, poxa, a gente chega aqui e tem uma energia nesse teu lugar. Então, a gente quer aproveitar essa energia do lugar, a localização. Nós temos uma situação em Viamão que ela é privilegiada. Os maiores produtores de culturas orgânicas da região metropolitana, que abastecem as feiras em Porto Alegre, que abastecem a Ceasa,
elas estão localizadas ali no nosso entorno, em Viamão. Então, são legumes, vegetais, frutas, verduras, a água, como eu falei. Então, tudo isso faz com que a gente possa pensar em desenvolver um local onde as pessoas tenham qualidade de vida, alimentação sadia, atividade física, proximidade com Porto Alegre, atenção nessa questão da saúde. Então, essa é o principal busca que a gente tem em desenvolver no nosso condomínio, de transformar ele numa zona azul e que nós possamos viver aí mais de 100 anos. Eu quero viver 114. Oh, já tem uma meta, que legal. Não, eu quero acrescentar isso. Se você em casa procurar no YouTube uma das maiores pesquisas da história da humanidade, né? Se eu não me engano, ela já deve estar nos seus 70, 80 anos, acompanhando pessoas da vida real que pegaram pequenininhos ao longo da vida toda, e muitos dos pesquisados ainda estão vivos, e eles identificaram ao longo da vida todas, e está num TEDx de 12 minutos, está em inglês, mas tem a tradução em português, que o que mais faz a pessoa viver com longevidade e qualidade, porque também não adianta viver 114 e mal, né? São as relações, são o grupo que tu faz parte, os teus amigos, o colega do CTG, da igreja, do time, tua família, são as pessoas que tu te relaciona. Os que mais têm amigos e amigos de qualidade comum nessa pesquisa vivem mais, independente da questão da genética, do DNA só, que isso é um fator importante, mas a convivência, né? Então, é legal que vocês já estão alinhados nisso, né? De uma série de dados científicos, né? Não é só um negócio. Sabe que um dado científico que chama muita atenção, eu li alguma coisa essa semana ainda, que os japoneses, eles te sugerem, te induzem a dar 2 risadas, gargalhadas por dia, pelo menos. Então, o fato de tu ser feliz, relacionar com amigos, relacionar com a família, e tu ter momentos de descontração, de riso, lembrando do passado, lembrando de micos que tu passou, isso é muito importante para a tua saúde. Que bacana. É uma coisa incrível, né? Um detalhe tão simples que a gente não valoriza tanto. Sem dúvida. E tu falou família, né? E tu consegue lá manter boa parte da tua família trabalhando junto. É comum na Alemanha, muitas empresas familiares, é comum a gente ver isso, mas é sempre uma dúvida das pessoas. É possível trabalhar com a família? Não. Quais são os benefícios disso que tu conseguiu atingir? E eu acompanho e vejo que todos os teus familiares não estão lá só pelo cargo, né? Estão pelo propósito. Tanto é que cada um chuta e defende e ajuda na área do outro, né? E é literalmente uma cooperação. Como é que funciona isso lá? Pois sabe que um dos itens também da Zona Azul, que me impactou muito também, é essa questão familiar. Tem um país, eu não me lembro qual é, não sei se não é Grécia também, que quando o jovem atinge a maioridade e que ele está por sair de casa, o governo financia para ele a compra de um imóvel que ele possa ficar morando, de preferência até no mesmo quarteirão da família. Diz que isso é fundamental, tu ter uma relação familiar para te ter qualidade de vida. Nós trabalhamos somos 5 irmãos trabalhando lá. Não tem nenhum problema com relação a isso aí, e nem com relação a cargo, você falou. Nenhum de nós leva, somos todos colaboradores daquele lugar. E a nossa meta, o que é? É procurar encantar os nossos clientes. É trabalhar fazendo com que o cliente se sinta realmente em casa, ele seja parte da família. E isso é muito legal. Eu acho que isso aí é um dos grandes diferenciais do Villa. E não só um diferencial, como esse acolhimento faz a diferença. Dizem que os melhores restaurantes são aqueles que, antes de sair a comida da cozinha, sai amor e carinho, né? É verdade. E aí o prato pode mudar, mas tu te sente bem lá. E Samuel, caminhando para o final, eu já aprendi muita coisa contigo, tenho aprendido muito, né, nessa jornada, mas para a piazada que está começando, aquela pessoa que quer empreender, que talvez já esteja trabalhando e quer fazer o seu melhor, tu tem uma frase maravilhosa, né? Que tudo que tu fizer tem um segredo, né? Tem uma receita por trás. Conta para nós como é que é esse segredo e como é que ela se aplica na tua vida e como pode ajudar muita gente na área que for trabalhar, né? Hotel ou não. Na nossa mídia do hotel lá, a gente fala que tudo que tu te determinar a fazer, faça com muito carinho, faça com muita determinação, com muita persistência, resiliência, que tu tem que ralar para chegar. Não existe nada fácil. E na minha vida eu faço tudo para Deus, como se fosse Ele que estivesse avaliando aquela necessidade que eu tenho que fazer.
E aí eu me questiono às vezes assim, puxa, isso que eu vou fazer agora, será que ele vai ficar feliz com a minha decisão, com a minha atitude? E aí até repenso às vezes, não, dá uma melhoradinha nessa tua decisão, nessa tua ideia, mas eu faço para ele. O fazer para ele te dá segurança, te dá conforto, te dá certeza de estar fazendo a coisa certa. É isso. Muito bom. É isso que eu levo assim. E isso independente de crença, isso que é legal, né? Porque independente da religião que a pessoa segue, ou se não tem uma religião específica, se tu fizer sabendo que Papai do Céu está olhando, a tendência é tu dar o teu melhor. Com certeza. E o mais legal é isso, né? Quando tu dá o teu melhor e sente, poxa, eu posso um pouco mais, e vocês nasceram e surgem para ajudar as pessoas justamente nessa parte que é estar junto com quem vale a pena, independente se é pela uma empresa ou numa família. Tchê, obrigado por ter vindo compartilhar essa história que é maravilhosa. Espero que quem assistiu hoje use e compartilhe, né, a tua história como um legado, porque faz a diferença na vida de muita gente. Obrigado. Muito obrigado. E hoje o Multicidades fica por aqui. Você pode rever essa entrevista e outras através do YouTube da UBA TV. E até a próxima.